Lisa, já começou já. Paz do Senhor, gente. Paz, irmã Alessandra, tudo bem? Javan, tudo bem com vocês? Boa noite, paz, Kevin. Gente, tá tudo bem o som? Tá bom o som? Vamos dar um feedback aí pra mim como que tá saindo o som aí pra vocês. Irmão Roberto, graças e paz, irmão Roberto. Tia Lina. Hoje não tá o Johnny aqui, hein, gente? Hoje o Johnny ele tá assistindo eu, hein? Hoje o Johnny ele tá me assistindo. Paz, Kel, tudo bem? Obrigado, gente. Falta 2 minutinhos, eu comecei antes. Hoje, ô mestre, amém. Johnny tá me assistindo hoje ele tá em casa. E hoje eu estarei trazendo o estudo sobre o que Cristo fez na terça-feira. O que Cristo fez na terça-feira. Minha mãe, tudo bem, mãe? Benção. Graça e paz. E iremos falar sobre o que Jesus fez na terça-feira. Ô, Acleidson, hoje tem bastante gente, hein? Vão compartilhando aí, meus irmãos. Vamos compartilhando, porque iremos aprender bastante hoje. Paz, Raquel. Vamos compartilhando aí. Faltando 1 minuto aí para começarmos aí. Ontem aprendemos o que Jesus fez na segunda-feira e hoje teremos esse estudo que Cristo fez na terça-feira, um estudo bem interessante. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para aprendermos mais do Senhor Jesus. E a palavra de Deus fala que devemos crescer em graça e conhecimento em Deus. Onde aprendemos sobre a purificação do templo. Domingo foi a entrada de Ramos, quando Cristo entrou em Jerusalém. Ontem
falamos sobre a purificação do templo e também falamos sobre a figueira, que Jesus amaldiçoou a figueira. E hoje falaremos sobre as parábolas, que no dia de terça-feira, na terça-feira que Cristo esteve na terra, ele falou e ensinou através de parábolas para os fariseus. E hoje vamos aprender o significado da parábola e a questão dos fariseus. Paz, Gabi. Então, iremos falar sobre esses dois aspectos, parábola e fariseu. Então, para começarmos, abra lá em Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 20. Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Na manhã seguinte, isso, terça-feira, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus havia amaldiçoado, que foi ontem, viram que ela estava seca desde as raízes. Então Pedro lembrou-se do que Jesus havia dito à árvore no dia anterior e exclamou: olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou e secou. Então Jesus disse aos seus discípulos: tenham fé em Deus. Verdadeiramente eu afirmo a vocês que se alguém disser a este monte, levante-se daqui e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que disser, assim será feito. Ouça-me, tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mas quando estiverem orando, primeiro perdoa aqueles que foram ofendidos, para que seu Pai, que está nos céus, também perdoe os seus pecados. Mas se não perdoares os outros, o seu Pai, que está nos céus, também não perdoará os seus pecados. E eles voltaram novamente a Jerusalém. Capítulo 12, versículo de número 1. Depois Jesus começou a falar por meio de parábolas. Então, hoje, que Jesus ensinou os fariseus, falava para os fariseus através de parábolas. Mas para associarmos, vamos aprender um pouco quem eram os fariseus. Os fariseus eram um grupo de pessoas judias, devotas à Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Se você for lá ver os 5 primeiros livros da Bíblia, vai falar sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, essa é a Torá. Isso é o livro da lei, a lei de Moisés. Então, esse grupo de judeus, fariseus, eles entendiam muito da lei de Moisés. Eles interpretavam a lei de Moisés muito bem. Eles entendiam da lei de Moisés. Então, quando a palavra de Deus fala que Jesus andava no meio de multidões, a gente começa a falar sobre acima de 50 pessoas. Então, acima de 50 pessoas era a multidão que Jesus andava. Então, no meio dessa multidão, existia os fariseus que estavam de olho em Jesus, procurando uma coisinha só para acusá-lo. Para vocês terem ideia, meus irmãos, os fariseus viam os milagres que Jesus faziam.
Eles viam, eles olhavam, eles tinham a noção do que eles estavam olhando, que Jesus estava curando pessoas. Jesus estava curando pessoas, paralíticos, cegos. Que Jesus estava expulsando demônios, pessoas lunáticas. Então os fariseus estavam vendo que Jesus fazia prodígio, milagres e maravilhas. Eles ficavam indignados com Cristo, com Jesus, por causa de uma coisinha simples, que ele não fazia o que a Torá pedia. O que a lei falava, a lei de Moisés falava. Então eles não conseguiam entender isto. Porque Jesus, ele falava, eu sou filho de Deus. Eu sou o filho de Deus, eu sou o prometido. Eu vim para vocês. Eu, filho de Deus, Jesus, que estou aqui. Então eles não tinham noção que Jesus era realmente o Filho de Deus, porque eles tinham um entendimento que Jesus, sendo Filho de Deus, ele tinha que seguir à risca a Torá, a lei, o que Moisés escreveu. Eles tinham que seguir à risca. Por quê? Mas por que, Dodô? Vamos lá, porque Jesus andava no meio de prostituta, de pecadores, de cobradores de imposto. Então, se você é filho de Deus, você não tem que andar no meio dessas pessoas. Você tem que andar no nosso meio. Agora você começa a entender como que era o pensamento dos fariseus, que eles excluíam as pessoas que não seguiam a lei. Eles excluíam, deixavam de lado, deixavam de escanteio as pessoas que não cumpriam a lei. Então, Jesus era ao contrário dos fariseus. Ele estava andando no meio de prostitutas, ele estava andando no meio de publicanos, de cobradores de impostos, de pecadores. Então eles não conseguiam colocar isso na mente deles. Então ele era totalmente... E Jesus, ele quebrava o sábado. E se a gente for ver lá na lei de Moisés, Deus fala para guardar o sábado. Então no sábado era um sábado sagrado. E Jesus fazia milagres no sábado. Ele fazia coisa no sábado. Isso não entrava na cabeça deles. Mas Jesus fazendo coisa no sábado, ele tem que obedecer à lei. Se ele está dizendo que é o Filho de Deus, ele tem que seguir a lei à risca. E Jesus não seguia os rituais religiosos. Por causa, um exemplo do ritual religioso era quando Jesus fala da passagem que quando os discípulos começaram a comer sem lavar as mãos. E isso, eles ficaram indignados. Não, como que pode vocês comer sem lavar as mãos? Aí Jesus, ele faz o quê? Começa a falar. O que contamina o homem? É o que entra ou o que sai? Por causa do quê? Quando a gente come, vai passar pelo nosso sistema do corpo e vai ser expelido. Mas o que entra no coração, o que entra na mente e desce ao coração e sai pelas nossas bocas, isso que contamina o homem. Não é o que entra, mas é o que sai. Jesus trazendo isto para eles. Então, para eles, o que Jesus estava fazendo, era coisa fora do comum. Não existia. Então, eles entraram numa dedução. Se Jesus não diz que é o Filho de Deus, mas não respeita a Torá, não respeitam a lei, então, se eles não respeitam a lei, então ele não é o Filho de Deus. Então ele faz essas coisas através do quê? De demônios. Aí eles levam para o outro lado. Aí ele começa a falar sobre o quê?
Beelzebul. Chama Jesus de Beelzebul. Você viu como que era o pensamento dos fariseus? E Jesus traz uma parábola para os fariseus em cima do que eles estavam falando, que Jesus era o Beelzebul. Então, o pensamento dos fariseus era este. Eles eram peritos na lei. Eles entendiam como ninguém a lei. Mas estava procurando qualquer coisinha para falar de Jesus. E é por isso que agora iremos falar sobre as parábolas. Porque Cristo começou a falar para os fariseus através de parábolas. Mas, Dodô, o que é a parábola? O que significa parábola? Parábola é simplesmente contos, histórias contadas por Jesus. Histórias contadas por Jesus através do cotidiano deles, do que eles passavam dos seus dias a dia, contando história ou contando histórias inventadas. Então Jesus traz o conto de parábolas para falar do reino de Deus. Então, Jesus falava através de parábolas para falar sobre o reino de Deus. Tudo apontava para o reino de Deus. Por isso que Jesus usava as parábolas. E uma das parábolas que Cristo dá para a gente seguir uma linha, um raciocínio, é a parábola do lavrador, que está lá em... Espera aqui. Em Marcos, capítulo de número 4. Que fala o quê? No versículo de número 3, Marcos capítulo 4, versículo de número 3, fala sobre a palavra do lavrador. Que o lavrador saiu a semear. E fala sobre a semente. E fala sobre os terrenos que essa semente caiu. Entende? Jesus fala da parábola numa semente que caiu em terrenos, um diferente do outro. Um caiu numa terra dura e as aves vieram e comeram. Outro caiu em um solo raso com pedras por baixo. A semente cresceu muito depressa, porque a terra não era profunda, mas logo murchou debaixo do sol quente e morreu, porque não tinha raiz. Outra semente caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de modo que elas não produziram frutos. Mas algumas sementes caíram em terra boa, brotaram e cresceram, produzindo na base de 30, 60 até 100 grãos por um. E se você for ver no Marcos capítulo 4, você depois leia esse capítulo que fala, e os discípulos, e Jesus fala aqui, ó, se você for, vamos concluir aqui, no versículo de número 9, e Jesus concluiu dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, ouça. Versículo de 10. Depois disso, quando eles estavam sozinhos, então Jesus só falou essa parábola para o povo, para a multidão. Então, o povo foi para casa só com essa parábola. Mas Jesus não falou o significado da parábola para a multidão. Ele falou simplesmente para os discípulos. Ele simplesmente falou a parábola para os discípulos, o significado da parábola, que agora no versículo 10 em diante você vai ver o significado da parábola. Então, a parábola era para falar do reino de Deus através de uma história. E quando fala aqui da parábola, quando vocês foram ler, você vai ver que Cristo fala que a semente é a palavra de Deus. Agora, a segunda,
a terra é os corações. A semente é a palavra de Deus. A terra, os corações. Que cada coração representava alguma coisa. E no coração, que é a terra boa, mas a terra boa representa o coração daqueles, no versículo 20, daqueles que verdadeiramente ouvem e aceitam a mensagem divina e dão uma colheita de 30, 60 até 100 vezes por um. Então, por Jesus falando através de parábolas. E a parábola, que Jesus estava falando da parábola para representar o reino de Deus. E Jesus ensinava as parábolas para isso, para o reino de Deus. E através das parábolas, para aquelas pessoas que tinham coração, você vai ver o coração, que não era uma terra boa, eles não conseguiam entender o reino de Deus. Eles não tinham o coração voltado para entender o reino de Deus. Então, o coração fechado, eles não compreendiam o que era o reino de Deus. Por isso que Jesus falava através de parábolas. E os fariseus, aí a gente vamos lá para o Mateus capítulo de número 21. Mateus capítulo de número 21. E ele começa a falar com os fariseus através de parábolas, falando do reino de Deus. E muitas vezes, assim como eu estou aqui, o Johnny fazendo lives, nós proclamamos o reino de Deus. Mas aí eu pergunto, como que está o seu coração? Porque o coração que está voltado a Deus, ele entende as coisas do reino de Deus. Quando a pessoa está com o seu coração voltado a Deus, a sua vida devota a Deus, a sua vida com uma novidade de vida, porque ela entende que o velho homem já morreu, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ela entende as coisas do reino de Deus. Aí eu te faço a pergunta, como que está o seu coração para entender as coisas do reino de Deus? É isso a pergunta que Cristo faz para nós nessa noite, através desse estudo. Como que está os nossos corações para entendermos o reino de Deus? Porque os fariseus estavam com o coração fechado, porque eles só queriam saber da lei, a lei. A Torá, que Jesus tinha que seguir à risca, mas Jesus, ele estava ali para proclamar na terra os céus, o reino de Deus. Agora eu te faço a pergunta, como que está o seu coração para entender as coisas do reino de Deus? Essa pergunta que está para nós hoje. Porque muitas vezes a gente somos religiosos demais como os fariseus. Queremos fazer as coisas religiosas, rituais religiosos. Não. A gente vai aprender no capítulo 23 o que Jesus falou para os fariseus. A gente vai ver o que Jesus falou para os fariseus na terça-feira. Aí eu te faço a pergunta, como que está o seu coração novamente diante das coisas para entender as coisas do reino de Deus? Se o seu coração estiver aqui nessa terra, você entende perfeitamente as coisas dessa terra. Mas se o seu coração, a sua vida, a sua devoção estiver em Deus, você entende perfeitamente as coisas que é para o reino de Deus. E Jesus falando através de parábolas para os fariseus, e uma das parábolas que eu acho muito interessante mesmo, essa parábola, é que está escrito lá em Mateus capítulo de número 25. É uma parábola muito usada, que é a parábola das 10 virgens. Onde fala sobre as 5 virgens prudentes
e as 5 virgens insensatas. Aonde fala ali o reino dos céus, pode ser ilustrado, o reino dos céus. Então a parábola é tudo em volta do reino dos céus. O reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra, virgens, que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo reserva. As prudentes, no entanto, levaram óleo em suas vasilhas, junto às suas lamparinas. E como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormeceram. À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito: o noivo está chegando, saia para recebê-lo. Todas as moças acordaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas, que não tinham azeite de reserva, pediram para as prudentes: deem um pouco de óleo para nós, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as outras responderam: nós temos apenas o suficiente para nós. Vão e comprem óleo para vocês. Mas quando elas foram, o noivo chegou, e aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá, chamando: Senhor, Senhor, abram a porta para nós. Porém ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, estejam preparados, porque vocês não sabem o dia e nem a hora da minha volta. Você está preparado? Você está preparado para o reino? Você está preparado para a chegada do noivo? Ah, mas eu tenho escutado isso há muitos anos. Mas eu acho que Jesus não vai voltar. Será que ele não vai voltar? Você colocaria à prova a sua salvação? Jesus quer que a gente nos prepare para receber ele. Estejamos preparados para receber o noivo. E os fariseus não conseguiam entender isto, de estar preparado para receber o noivo. É por isso que Cristo falou lá em uma das suas parábolas, desculpe meus irmãos, em uma das passagens, que eu vim para os meus e os meus não me receberam. Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Agora eu te faço a pergunta: você está preparado para a chegada do noivo? Jesus está voltando, então Jesus quer que você se apresse. Não quer que você esteja aí nessa vida que você está levando. Uma vida que te leva à perdição. Jesus te deu 2 caminhos. A que te leva para a vida e aquela que te leva para a morte. Uma que te leva para uma condenação de vida eterna e uma que te leva para a condenação de perdição e ranger de dente, fogo eterno. E aí, você está nas suas mãos, você escolheu os 2 caminhos. Mas como que eu posso escolher um caminho que me leva para a vida eterna? Mudando o seu estilo de vida. Aderir para você o estilo de vida de Cristo, de Jesus. Do reino. Implantar em seu coração o reino de Deus. Não a lei, como os fariseus estavam fazendo, não a lei de Moisés, a Torá, a interpretação da Bíblia, então não, colocar em sua vida o reino de Deus, colocar em sua vida o propósito de Cristo, o verdadeiro sentido que Cristo veio na terra para a salvação de muitos. Agora está em suas mãos, o reino de Deus está próximo. Ele está batendo na porta. Está a porta, está aí, está batendo. Agora está em suas mãos. Se você quer ser
aqueles prudentes, preparados para receber o noivo, ou se não aquelas imprudentes, aquelas que não estão preparadas para o noivo. E mediante tudo isto, no versículo de número 23, Jesus lança uma maldição em cima, o oráculo da maldição. O oráculo da maldição em cima dos fariseus. Versículo de número 23. Versículo de número 13 em diante. Depois você lê, eu vou ler alguns versículos, senão fica longo a live. Então, no versículo de número, capítulo 23 de Mateus, versículo de número 13, diz assim: ai de vocês, fariseus e demais mestres da lei, hipócritas, onde aprendemos com o nosso pastor Johnny o significado de hipócrita: usar máscara, se esconder atrás de uma máscara, se esconder atrás de uma máscara para esconder os seus defeitos, esconder as suas coisas pecaminosas atrás de uma máscara. Então aprendemos ontem que a hipocrisia é identificado como uma máscara. Ai de vocês, hipócritas, fariseus, pois vocês não entrarão no reino dos céus e não deixam os outros entrarem. Versículo 14, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês parecem santos com todas as suas longas orações públicas nas ruas, enquanto exploram as viúvas na casa dela, por isso o castigo de vocês será maior. Conhecer a lei a gente conhece, conhecer eles conheciam, mas colocar em prática eles não colocavam. E aí, temos que colocar em prática a nossa vida de devoção a Deus. No versículo 13 em diante, você vai ver o que Cristo fala para os fariseus. Aqui termina a minha live. Aqui termina a minha conclusão de hoje sobre o que Jesus falou para os fariseus através de parábolas, para identificar o reino, que ele não estava ali simplesmente para seguir rituais religiosos e tudo mais, não. Ele estava ali com um propósito, e o propósito dele era vir, passar por essa terra e se entregar pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Então, quero que você entenda, eu quero que você compreenda o que o capítulo de número 25 de Mateus nos ensinou hoje. Eu quero que você entenda e compreenda que precisamos estar preparados para a chegada do noivo. E quem é o noivo? Jesus, que irá vir buscar a sua igreja na terra. Temos que estar preparados. Você está preparado? Não, não estou preparado. Então se apresse, se prepare, se capacite, coloque sua vida totalmente em Deus e você vai ver grandes coisas acontecerem na sua vida. Você vai ver uma mudança radical na sua vida a partir do momento que você se entregar verdadeiramente a Jesus, a se entregar verdadeiramente a Deus. Então Jesus, expliquei hoje, para finalizarmos, meus irmãos, quem eram os fariseus? Eram os peritos da lei. E as parábolas que Jesus falava era para identificar, para dar um direcionamento, para dar um norte em cima do reino de Deus. Ele falava através de parábolas para falar sobre o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Isso daí é o que Jesus fez na terça-feira, falando sobre o reino de Deus para os fariseus. E eu falando sobre o reino de Deus para vocês. Não dizendo que vocês são fariseus, irmãos. Fiquem em paz.
mas falando do reino de Deus, sobre o reino de Deus, que é o reino de Deus em nossas vidas. Amém? Vou deixar um tempo aqui, se alguém tiver alguma pergunta e eu conseguir respondê-la, estarei respondendo aqui, meus irmãos. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor fortaleça a vida de cada um de vocês. Que o Senhor venha abençoar a terça-feira de vocês e venha conceder a cada um de vocês o resto de semana próspero e abençoado debaixo da graça do Pai. Amém? O Jonathan, Mazinho, os meninos dá pra festa. Jorjão também. Glória a Deus. Moisés, que Deus abençoe, meu irmão. Amém, meus irmãos? Ninguém tem alguma pergunta? Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aqui estamos concluindo a live, tá bom? O que Jesus ensinou para nós, o que ele fez na terça-feira. Que Deus abençoe, graça e paz.